você deveria adquirir o hábito da leitura. E aí, pessoal, eu sou o Jorge e nesse vídeo eu queria falar sobre o hábito da leitura, mas não de forma utilitarista, que é a forma que eu vejo na maioria dos vídeos que falam sobre ter o hábito de leitura. Na verdade, esses vídeos, em sua maioria, prometem coisas como seja mais produtivo, ou seja mais inteligente, ou ganhe mais dinheiro, e não que ler livros e também aplicar coisas que você aprende com livros não vá te dar essas coisas, mas eu acho que é simplista demais reduzir toda uma forma de consumir mídia, que é a leitura, em apenas esses tipos de pontos, né? Então, principalmente porque na internet ultimamente, com a onda dos coaches, de acordar às 5 horas da manhã, leia livros, tudo isso contribui para um estigma ou então para uma visão que eu acho um pouco deturpada da leitura. É até estranho para mim ver que pessoas dizem que simplesmente não gostam de ler, sendo que a leitura é uma mídia, né? Os livros são uma mídia, um formato de mídia. Eles não são o conteúdo em si. Você pode não gostar de um conteúdo de uma leitura. Você não gostar do formato é algo que é um pouco estranho na minha visão, né? É da mesma forma que é como se eu falasse que eu não gosto de assistir ou que eu não gosto de jogar, sendo que tudo isso são formatos de mídia. Eu posso gostar de um jogo e detestar outro, eu posso gostar de um filme e detestar outro, assim como eu posso ler um livro e gostar e detestar outro, porque o conteúdo que é o que importa e não somente o formato. Então, para quem não gosta de ler, você deveria dar uma chance e tentar ler algo que você quer. E um dos motivos para isso é porque pode ser muito divertido. Ler é divertido. Ler é uma atividade que vai te exercitar a imaginação, vai exercitar a sua criatividade. Você consegue aprender coisas novas através dessa atividade. E o mais importante de todos, você consegue ter um entretenimento. Então, você consegue ter todas essas vantagens e ainda assim estar se divertindo. Então, eu acho que o principal motivo para você começar a ler é que é divertido ler. Outra coisa que eu acho importante de mencionar, e que também é um dos motivos que eu acho que você deveria começar a ler, é porque a leitura, o ato de ler, é a única atividade humana que a gente faz que aumenta o nosso attention span, ou a nossa janela de atenção. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, mas eu não consigo pensar em outra atividade que faça isso. Por quê? Porque quando você começa a ler sem o hábito, ou até mesmo quando você passa muito tempo sem ler alguma coisa, no mundo que a gente vive hoje, onde a gente está cada vez mais perdendo atenção, nossa janela de atenção está cada vez mais curta, é inevitável que no começo das páginas você se divague ou tenha várias escapadas do que você está lendo. Enquanto que, à medida que você vai aumentando a sua intensidade de leitura, né, a intensidade desse hábito, essa janela vai aumentando. Então, a gente vive num mundo que a maioria das atividades está diminuindo nossa janela de atenção, e a leitura é uma dessas atividades que a gente pode fazer que vai aumentar nossa janela de atenção e foco, e isso é benéfico para outras áreas da sua vida. E o melhor de tudo é que você vai estar fazendo isso se entretendo, né? Então, para mim, a maior vantagem da leitura é ser um formato que você se entretém e ao mesmo tempo você tem vantagens para as outras áreas da sua vida. E não é porque você vai ganhar mais dinheiro, ou porque você lê, ou porque você vai ser uma pessoa mais culta porque você lê. É porque é divertido, né? Pelo menos essa é a minha visão sobre a leitura. E uma outra coisa que eu acho que ler também aumenta a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de criar
de se comunicar de forma concisa, né? Primeiro porque você aprende vocabulários, você aprende estruturas de frase, você aprende significados de palavras, então você consegue ter um repertório maior na hora de conversar com as pessoas ou de se comunicar em algum outro cenário. E mais um dos motivos que eu gosto de ler e que eu acho que você deveria ler também é porque a leitura te transporta para um tempo, para o tempo que aquele livro foi produzido. Por exemplo, se você ler Machado de Assis hoje, você vai se transportar para uma época que aquele livro foi feito, né? Toda mídia, toda produção de mídia e de cultura é produto da sua época, é produto do seu tempo. Então você vai conseguir entender e talvez captar nuances da sociedade daquela época através da leitura, porque tudo isso está embutido no texto de forma sutil, né? Até porque se eu for escrever um livro hoje, eu vou embutir as estruturas da nossa sociedade ou o produto da nossa época dentro do meu livro de forma involuntária, né? Então, quando você lê algo do passado, você está ao mesmo tempo viajando no tempo, né? Viajando para o passado. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais e é uma das formas que a gente tem de ter um entretenimento que também é útil. Então, por isso que a leitura é uma atividade tão recompensadora, tão diferente de outros tipos de entretenimento que a gente tem, né? Essas foram as minhas considerações. Eu gosto bastante de ler e eu gostaria que mais pessoas lessem. O Brasil é um país que, em geral, as pessoas leem pouco. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, mas não é porque pelos motivos que a maioria das pessoas pensam. Eu acho que no Brasil livros são bastante caros, leitores digitais são caros, e-books são caros, então se você quer ler de forma oficial ou de forma legal, é bastante complicado, né? Mas também a gente tem algumas formas de ler de graça, né? Então talvez eu faça um vídeo sobre isso, ou talvez eu linke aqui no card um vídeo muito bom que eu vi de um canal chamado Algum Lucas, que ele traz várias formas de você ler de graça. E por último, mas não menos importante, se você gostou desse vídeo e quer recomendar algum livro, quer recomendar recomendações de livros também, comenta aí embaixo. Eu acho que o comentário é muito importante porque eu não estou abrindo esse canal para falar sozinho, eu quero falar com quem assiste os vídeos e eu acho que esse diálogo vai ser bastante proveitoso para todos nós, né? Então, até o próximo vídeo.